Amados e amadas, povo de Deus querido, estamos mais uma vez aqui para mais uma mensagem. Agora nós estamos lançando a série de mensagens chamada Café com Cristo. Por que Café com Cristo? Porque, como nós podemos ver aqui a caneca, o nosso país é um país que nós amamos o café, né? E nós não temos um horário específico para se tomar café. Podemos tomar café de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Então essa série, qual o objetivo dessa série? É que você, que pode estar um dia me assistindo, hoje é dia 27 de setembro do ano de 2020, você pode assistir essa mensagem daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou no outro dia, não importa. O importante, nem o horário, o importante é que essa mensagem ela chegue nos corações das pessoas e que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco, né? Então vamos à mensagem. A mensagem de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, versículo de 1 ao 6. Atos dos Apóstolos 28, versículo de 1 ao 6. Vamos à leitura. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a cobra no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Só até aqui, amados irmãos. O que está acontecendo aqui nessa passagem aqui? O apóstolo Paulo foi preso em Roma e houve uma emboscada dos judeus que estavam com a intenção de assassiná-lo. Então Paulo apelou para Roma. E durante essa viagem, foi uma viagem muito dificultosa, Paulo já havia alertado ao comandante da embarcação de que não era prudente sair naquela época, né? Seria interessante ficar. Só que durante essa viagem, eles prosseguiram a viagem assim mesmo, houve uma tempestade há dias sobre eles, e lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, no versículo 23, o apóstolo Paulo, 23 e 24, o apóstolo Paulo recebe de noite a visita de um anjo, que disse a ele que, para ele não temer, né, dizendo, no versículo 24 diz assim, dizendo Paulo, não temas, importa que seja apresentados a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então, existia uma promessa na vida de Paulo, que ele iria chegar a Roma para testemunhar do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no versículo de número 4, nós vemos que Paulo foi surpreendido por essa serpente e foi picado, né? E os moradores da localidade, com certeza, eles conheciam a letalidade daquela cobra. E eles esperavam que Paulo fosse morrer a qualquer momento. Aonde eu quero chegar, amados irmãos, povo de Deus querido? Aí aqui no versículo 4 eles dizem assim, com certeza esse homem era um homicida. Por quê? Visto como escapado do mar. A justiça, a justiça aqui é uma deusa grega, né, chamada Dike, né, que eles chamavam de Dike, que era a deusa da justiça. Então, por serem bárbaros de descendência grega, eles acreditavam nessa deusa. Estão falando, olha, a deusa Dike, que é a deusa da justiça, não deixa viver, ele é um homicida. Mas nós vimos aqui que no versículo de número 6, esperaram durante um tempo e mudaram de parecer. Mudaram de parecer, porque na verdade existia uma promessa sobre a vida do apóstolo Paulo de que ele chegaria a Roma. Então Deus não permitiu que o veneno dessa cobra afetasse o apóstolo Paulo, ele continuou normalmente. E, amados irmãos, onde eu quero chegar com tudo isso, é que se nós formos analisar, o apóstolo Paulo estava no centro da vontade de Deus.
porque ele estava indo para Roma para testemunhar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por determinação do próprio Senhor Jesus. Então, hoje em dia, amados irmãos, muitas vezes nós estamos no centro da vontade de Deus e sobrevêm sobre nós situações difíceis, né? Aí nós possamos a pensar da seguinte forma: meu Deus, mas eu estou no centro da sua vontade, estou passando tanto sofrimento, tanta tribulação, eu estou presente, eu faço a sua obra, eu prego o seu evangelho, mas a vida justamente, amados irmãos, muitas coisas sobrevêm sobre nossas vidas, não para nos destruir, mas sim para nos fortalecer. Foi o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Através dessa picada da cobra, eu tenho certeza absoluta disso, que abriu o coração daqueles bárbaros, daquele povo pagão, para a aceitação da palavra e da pregação do evangelho, que com certeza o apóstolo Paulo fez. E na sequência nós vimos que o apóstolo Paulo foi honrado por aqueles homens, foi levado à casa do principal da ilha, curou o pai dele, curou os enfermos da região, e eu tenho certeza absoluta que vários se converteram. Aí eu pergunto, será que essa tempestade que socorreu ali não foi por vontade do Senhor? Com certeza que foi. Para quê? Para que Paulo pudesse passar por aquela ilha e pregar o evangelho e salvar mais pessoas. Muitas vezes, irmão, nós passamos por situações que nós não entendemos, mas nós estamos no centro da vontade do Senhor e com certeza essas tribulações, essas dificuldades, elas não vão sucumbir com a nossa vida. Porque Deus, ele tem um plano maior na nossa vida. Então, que se você ou eu estivermos passando por alguma situação difícil, você pode estar passando nesse momento por uma situação difícil, não está entendendo nada. Mas continue, persevere, não desista. Continue na sua caminhada, porque com certeza lá na frente, no final, Deus vai te revelar o motivo de tudo isso. Fiquem todos com Deus. Em nome de Senhor Jesus. Amém.